Boa noite a todos os que fazem parte da IEBC, Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Hoje, 30 de agosto do ano de 2020, um ano que já está caminhando para o final, um ano difícil, bem verdade, um ano que alguns dizem que é para ser riscado do calendário, de forma alguma, não é para ser riscado. É um ano que vai servir de aprendizado, não é, para a nossa vida, para a nossa caminhada como seres humanos que somos, como humanidade que somos. Eu queria aproveitar, antes de convidar, não é, quem irá dirigir o nosso culto essa noite, lembrá-los que no próximo domingo, dia 6 de setembro, nós estaremos transmitindo o culto online diretamente do templo da nossa igreja, ali na rua Paula Batista. O culto será transmitido pela internet, ainda será online, mas ele será transmitido lá do templo. Eu estarei lá, né, transmitindo o culto de lá. O objetivo é que nós possamos ter um primeiro contato para verificar como é que está a nossa internet, como é que as coisas estão funcionando, para os ajustes, porque no dia 13 de setembro nós estaremos retornando presencialmente. Pela manhã, nós teremos apenas o culto presencial pela manhã, que também será transmitido, também será online. À noite, o culto da noite continuará 100% online, a igreja não será aberta à noite. O culto será pela manhã, às 10h30. Todas as outras programações da igreja que estão funcionando no modo online continuarão no modo online. Nós teremos para esse primeiro culto, tudo indica, a não ser que haja mudanças devido a alguma questão de caráter técnico, que sempre essas coisas aparecem de surpresa. Mas a previsão é um culto para 90 pessoas. 90 pessoas. As marcações nos bancos, elas já foram devidamente feitas, efetuadas. Os bancos já estão marcados, com o lugar onde cada um deve sentar. E, pastor, como é que eu vou saber se eu posso ir ou não para o culto? Nós na quarta-feira, nós daremos a orientação para você que se enquadra no requisito, não é, que lhe permite participar do culto presencial, possa fazer a sua inscrição. Né? Então, você vai fazer a sua inscrição, nós vamos dizer qual é o canal, vamos dizer a partir de que dia ela será aberta, tudo isso diremos na quarta-feira, para que você possa fazer a sua inscrição para participar desse culto presencial, o primeiro, que, repito, contará com a presença de 90 pessoas. Nós esperamos que, com o andar das coisas, não é? Que com a melhoria da situação e a igreja pegando um pouco mais de experiência nessa nova realidade, nós possamos, com o tempo, abrir a galeria, mas no momento está fora de cogitação. Apenas será na parte de baixo, 90 pessoas, e a única atividade da igreja que voltará a ser a atividade presencial. Estejamos em oração, não é? Esperando que o melhor possa nos acontecer. Eu queria chamar a irmã Valdiene, por favor. Irmã Valdiene. Opa, Valdiene. Tudo bom? Tudo em paz. O senhor, tudo bem? Estou bem, estou caminhando. Graças a Deus, bem. Como é que vai sua família? Tudo em paz, graças a Deus. Com saúde, né? Agora o meu sobrinho teve Covid lá em Brasília, mas está se recuperando bem. Vai voltar a trabalhar segunda-feira, amanhã. Mas graças a Deus. Recuperou então, não é isso? É uma doença que a gente sente, né, Val? Assim, que melhorou no Recife, melhorou. Mas a gente não pode brincar, não é verdade? É verdade. A gente não pode facilitar.
Não é essa a impressão que a gente tem? Ela está escondidinha como se esperasse para dar o bote, não é? Então, nós não podemos brincar. A igreja, Vala, vai reabrir agora, mas os números indicam que a queda foi muito grande aqui no Recife, continua a cair. Mas, mesmo assim, nós não iremos facilitar, procuraremos sempre fazer o melhor. Val, não é a primeira vez que você está aqui, já é a segunda, eu acho, né? Isso, para dirigir, segunda vez. Segunda vez para dirigir o culto, isso. Então, eu quero dizer novamente da nossa alegria em tê-la conosco. Novamente, eu não canso sempre que eu posso fazer isso, não é? Citar o belo trabalho que você tem feito na nossa igreja na área da música, viu? As lives que você tem organizado nessa pandemia estão sendo, assim, de grande utilidade para que nós possamos entender melhor como é que será essa nova vida que nós teremos. Então, a igreja lhe agradece, viu? Por sua dedicação, por sua sincera preocupação e cuidado, viu, filha? Que Deus possa lhe abençoar e a sua família. E eu deixo a irmã à vontade para conduzir o culto dessa noite. Deus lhe abençoe. Obrigada, pastor, que agradeço, né, a oportunidade de poder ajudar. Esse é um momento que a gente precisa ajudar mais ainda do que a gente se ajuda, né? Então, o que a gente puder fazer, a gente faz. Com a direção. Valeu. Boa noite aos irmãos e às irmãs da nossa igreja, né? Estamos aqui outra vez para mais de pertinho, né? Tu no teu cantinho e eu no meu, como diz o hino, que é tão oportuno, né? Hoje eu estava conversando com o Jorge, com o Jane, e pensando o quanto esse hino tem sido oportuno, né? Que para esse momento que a gente está vivendo, para nos unir mais, né? A primeira estrofe do hino nos diz assim: Cristo aqui nos manda como luz brilhar, para o pecador ao céu encaminhar. É um privilégio que Jesus nos deu, tu no teu cantinho e eu no meu. Então, é um privilégio para nós poder continuar como igreja, nos reunindo à distância, né, e partilhando do evangelho, como a gente viu hoje pela manhã, um trabalho tão lindo, né, das nossas mensageiras do rei também, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, porque a Bíblia nos diz que a gente deve remir o tempo por quantos dias são maus, e a gente, de fato, tem vivido dias maus, mas o Senhor tem sido conosco em meio às dificuldades, né, em meio às tribulações que enfrentamos, e nos dando também a oportunidade de ajudar outras pessoas, como igreja e individualmente, não é? Nós vamos dar início ao culto de hoje, e nós vamos, para isso, nos preparar, fazendo uma leitura, um prólogo, né, um texto para que nós possamos nos direcionar para Deus, nos preparando para prestar este culto a Ele. Leiamos todos. Tu no teu cantinho e eu aqui no meu. Quando Deus faz uma aliança, Ele sempre cumpre a sua parte. Deus não se esquece de suas promessas. A Bíblia está cheia de exemplos de Deus cumprindo sua parte, mesmo quando os homens quebram a aliança. Na Bíblia, Deus faz uma aliança com o povo de Israel para serem seu povo especial. Israel obedeceria a Deus e ele cuidaria da nação. Deus também prometeu que o Salvador do mundo viria de Israel. Quando Jesus veio, Deus estabeleceu uma nova aliança com toda a humanidade. Quem aceitar Jesus como seu Salvador é adotado como filho de Deus e Deus estará com ele para sempre. Essa nova aliança completou a primeira aliança. Agora, todos temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, é nessa certeza de que nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, é um Deus que, como nos diz o livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, todas as promessas que o Senhor fez para nós, ele cumprirá. E a promessa maior é a promessa de redenção através de Jesus Cristo. Então, nós vamos cantar agora essa certeza na letra da música Deus de Promessas. Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto, e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto, e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos a Ele, declarem: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, creia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra eu sei que vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir tua palavra, Senhor. Boa noite, irmãos. Nós tivemos uns problemas técnicos, caiu a conexão da internet, mas a gente agora vai retomar o culto, né? Essas coisas acontecem, tudo normal, e isso não vai impedir com que a gente cultue a Deus, não é verdade? Então, nesse espírito de oração, de reconhecer, né, que o nosso Deus é um Deus fiel e que cumpre promessa, nós vamos agora orar e louvar a esse Deus fiel nas nossas vidas, na vida da nossa igreja e na vida do todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que as suas misericórdias, elas se renovam sobre todos da terra. Vamos orar? Senhor, nós louvamos e exaltamos o teu nome, porque tu és Deus fiel, Senhor, porque tu estás conduzindo o teu povo ao longo dos séculos, Senhor, desde lá, quando tu chamaste Abraão para conduzir o teu povo, Senhor, na vida dos patriarcas, na vida dos profetas, dos juízes, Senhor, enfim, na vida dos reis de Israel. E o teu plano perfeito, Senhor, se cumpriu na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todo esse plano de salvação, que começou lá no Jardim do Éden, faz parte, Senhor, de um plano maior teu. E todas as promessas, Senhor, que tu fizeste, elas se cumprirão cabalmente. E a promessa maior que tu deste através do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, é a certeza da salvação. Então, nós te louvamos por tão grande salvação, Senhor. E, recebendo essa promessa, nós cremos, Senhor, que tu hás de voltar, não é? Teu Filho Jesus Cristo há de voltar para buscar os seus. Então, que esta certeza possa, Senhor, nortear as nossas vidas aqui na terra de tal forma que nós possamos espalhar o teu evangelho aonde estivermos, Senhor, naquilo que estivermos fazendo, naquilo que o Senhor nos dê as mãos para fazer. Então, nós te louvamos por tão grande salvação manifesta na vida e na obra do Senhor Jesus Cristo e na certeza da sua vinda, Senhor, para buscar os seus e na certeza também da vida eterna ao teu lado. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão pela tua grande fidelidade, porque tu és Deus de aliança, tu és Deus de promessa, Senhor. Tu és o Deus que cumpre aquilo que tu nos dizes. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o culto neste momento. Nós vamos ler a palavra do Senhor, né? São vários trechos do livro de Êxodo, que nós vamos ler a partir de agora. E nós pedimos que você também aí em sua casa, né? Você que é membro de nossa igreja, congregado, mas você também que não participa de nenhuma igreja, está aqui cultuando a Deus conosco, possa ler também conosco essas passagens no livro de Êxodo. Leiamos todos. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel.
Vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino e sacerdote, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. E agora, irmãos, nessa certeza de que Deus nos deu ricas promessas, né? Começando lá com o povo de Israel no livro de Êxodo, é nessa certeza que nós vamos cantar o hino juntamente com o irmão João Luiz, crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordena, alegria perene nos traz. Crei observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par. Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Inefável prazer é Jesus conhecer e ser crente zeloso e leal, sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Desculpem, o microfone estava mutado. Nessa certeza de que a gente deve obedecer ao Senhor nosso Deus, não por medo, né? Mas sim por saber que Deus tem o melhor para nós. É nessa certeza que nós vamos ter esse momento de contrição e de oração. Contrição é um arrependimento, mas não é um arrependimento qualquer. É um arrependimento onde você sente profundamente essa necessidade de, diante de Deus, você rever os seus atos, aquilo que você pensa,
e se colocar diante de Deus, clamando ao Senhor o perdão, arrependido pelo que tem feito, pensado ou deixado de fazer, porque a omissão também é pecado. Então, esse é um momento muito íntimo, né, do cristão com o seu Deus. E nós vamos ouvir uma música que vai justamente nos ajudar a nos conectar com o nosso Pai, no sentido de nós confessarmos a Ele individualmente, cada um nas suas casas, com os seus celulares, com sua televisão, enfim, nos seus computadores, da maneira que estivermos conectados aqui fisicamente, né, por meio da internet, nós vamos agora nos conectar com o Senhor. Então, a palavra de Deus nos diz, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 2 a 5, nos diz assim: sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Vamos ouvir a canção, nos colocar diante de Deus, cada um de nós, nos derramar diante do Senhor, clamando perdão pelos nossos pecados. E, em seguida, eu orarei terminando este momento. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Tu ouviste a oração, Senhor, de cada um em suas casas, nos seus trabalhos, enfim, onde cada um de nós está, pois Tu conheces a cada um de nós, Tu sabes de cada um de nós como ninguém. Senhor, recebe a nossa oração e eu te peço, ó Pai, transforma-nos naquilo que Tu queres que nós sejamos, Senhor, porque é essa forma, né, é essa maneira melhor que nós podemos ser neste mundo. O Senhor, Ele molda cada um conforme a sua vontade, mas o Senhor também sabe da individualidade de cada um, da identidade de cada um.
porque foi o Senhor que nos formou. E o Senhor sabe qual o propósito melhor para a vida de cada um de nós. Então, recebe a nossa oração de contrição, Senhor, de arrependimento pelos nossos pecados. E transforma-nos naquilo que tu queres que nós sejamos. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. E após esse momento em que nós nos colocamos diante de Deus, não é? Assim como fez o profeta Isaías, não é? Que contemplou a face do Senhor e reconheceu os seus pecados. Agora sim nós estamos preparados para adorar ao nosso Deus. E nós vamos adorar o Senhor através da inspiração musical pelo coro Exaltai. Ó Pai, adoramos-te. Logo após o coro Exaltai entoar sua canção, o pastor André Paigli, pastor da nossa igreja, estará pregando a palavra do Senhor esta noite. Agradecemos a Deus, não é, esse belo cântico aí do coro Exaltai, e a todos aqueles que, certamente, num grande esforço, têm organizado o canto coral durante essa pandemia em nossa igreja. Eu queria, meus irmãos, antes de nós lermos o texto de Êxodo, capítulo 19, eu queria falar, já comentei hoje pela manhã, da partida da nossa irmã Eliane. Ela partiu para estar junto com o pai, faleceu da noite da quarta para a quinta-feira. Eu estive com seu esposo Gessé e seus filhos na quinta, foi o velório na quinta noite, e na sexta-feira, às 14 horas, foi o sepultamento. A igreja se fez presente. Nós fizemos uma breve cerimônia religiosa e realmente foi uma perca, assim, que vai deixar muita saudade da nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida dos familiares de Eliane, na vida de todos aqueles que puderam conviver com a Eliane. E, nesse momento, eu queria ler um texto bíblico, não só para a família de Eliane, mas também para outras famílias de outros irmãos que estão doentes. A família de Eliane está vivendo luto, mas, por exemplo, a família de Márcia e Beto, não é? A mãe de Márcia, Antônia, Lili, ela está com
fazendo quimioterapia, se recuperando. Nosso irmão Miso, Aldemir, não é? O irmão Miso também está se submetendo a um processo delicado, trabalhoso de quimioterapia. Nossa irmã Sônia também, no mesmo processo doloroso e difícil de quimioterapia. Eu sei também, devem ter outras pessoas que me escutam e que estão enfrentando esse difícil momento que é a enfermidade na família ou no seu próprio corpo. A enfermidade, ela mexe com a pessoa, ela mexe com a família. Na enfermidade, muitas vezes, as palavras, elas não conseguem penetrar. Só a experiência mais profunda com Deus, inexprimível por palavras, é que traz o consolo. E eu gostaria, como representante da igreja, né, orar por esses irmãos, pela família enlutada e por esses irmãos que estão tão adoentados, fazendo tratamento de quimioterapia. Antes, eu queria ler o Salmo 46, versículos 1, 2 e 3. Salmo 46, 1, 2 e 3. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Que essa palavra possa falar ao coração daqueles que hoje enfrentam em seus corpos a dor da enfermidade. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, Senhor amado, olha por aqueles nossos amados irmãos que hoje enfrentam grave doença, ó Pai. Aldemir, Sônia, Lili e tantos outros que aqui não citamos os nomes. Consola a família de Jessé e seus filhos, que vivem um momento difícil do luto com a perca de Eliane. Mais uma vez agradecemos tudo aquilo que Eliane representou enquanto esteve aqui entre nós. Nós te pedimos isso e o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia agora para a reflexão dessa noite em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Nós vamos começar uma série de mensagens, sempre domingo à noite, focadas na história do povo de Israel, lá no livro de Êxodo. E, no primeiro momento, nós iremos trabalhar Êxodo 19 e Êxodo 20. Vamos até o capítulo 24. Mas vamos inicialmente 19 e 20. O capítulo 20 são os 10 mandamentos, não é? Então, vamos ler o capítulo 19. Diz assim, Êxodo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque eles partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde acamparam. Israel acampou em frente ao monte, o Monte Sinai. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Moisés, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal, povo santo. Estas, Moisés, são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dos anciãos todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então, todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Moisés, tudo o que o Senhor tem falado nós faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti, Moisés, numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo,
e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto o terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina, de trombeta, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina, da trombeta, ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o termo, os limites, para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca limites ao redor do monte, santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o limite para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Queira Deus abençoar a sua palavra lida, meus irmãos. Amém? O irmão pode ficar com a sua Bíblia aberta no capítulo 19, e ir acompanhando quando eu citar algum versículo que nós lemos, certo? Meus irmãos, logo no capítulo... Esse capítulo 19, ele antecede o recebimento por parte de Moisés dos 10 mandamentos. O povo já saiu do Egito e agora está parado ao pé do Monte Sinai. E todo o capítulo 19 é uma preparação para que o povo receba os 10 mandamentos. É uma preparação para que seja estabelecida entre Deus e o povo uma aliança. O primeiro versículo do capítulo 19, ele fala da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Israel, meus irmãos, foi escravo no Egito por quase 400 anos. Foram 430 anos, mais precisamente, de trabalhos forçados nas terras do Egito. Muito trabalho duro, trabalho escravo, trabalho opressor, trabalho que tirava a felicidade e a vontade de viver do povo de Israel. E diz o texto que nós lemos hoje no culto, foi colocado na nossa liturgia, no nosso boletim online, que lá em Êxodo 3, que o povo oprimido levantou um clamor a Deus, uma queixa, dizendo: Senhor, nós não aguentamos mais o trabalho escravo.
E Deus ouviu o clamor desse povo, é dito no capítulo 3, e prometeu libertar e conduzir o povo de Israel até Canaã. Veja bem qual foi o propósito de Deus: libertar um povo oprimido pelo trabalho escravo, pela escravidão. Não só libertar, mas conduzir esse povo até uma terra onde eles pudessem plantar, colher, sustentar as suas famílias, criar as suas crianças de maneira alegre, feliz, com o sustento mínimo necessário para a dignidade humana. Mas não só Deus prometeu libertar e conduzir até a terra prometida, mas também preservar essa liberdade. Escute bem, é exatamente por isso, para preservar a liberdade que Deus deu ao povo de Israel, libertando esse povo do Egito, que será feita a nova aliança, que será feita a aliança entre Deus e Israel. Deus irá entregar as normas, as leis, as prescrições dessa nova aliança através de Moisés. E o objetivo dessas leis nada mais é do que permitir que a liberdade seja preservada. Preservar a liberdade é o principal objetivo dessa aliança que será feita, dessas leis que serão entregues. Serão leis cujo objetivo principal é garantir que o povo possa viver de maneira justa, onde todos têm o seu direito respeitado, para que a liberdade não se perca, porque a liberdade, ela é uma coisa muito preciosa, meus irmãos. Aplicando esses 2 primeiros versículos que falam que Israel saiu do Egito, a primeira coisa que fica clara no Êxodo, fica patente, é que a Bíblia, meus irmãos, ela tem uma grande preocupação com as condições necessárias para a existência da vida material. Para a Bíblia, essas condições, elas não são secundárias, como muitos pensam, ou pouco espirituais, por um motivo simples. Sem a terra para plantar, colher e comer, simplesmente não haveria vida. A vida simplesmente ela não existiria. Então, o Êxodo nos apresenta Deus preocupado em dar ao homem, ao ser humano, as condições necessárias para que ele possa viver dignamente. E é interessante como o clamor do povo sobe aos céus e a escravidão, o trabalho escravo, ele toca e incomoda o coração de Deus. Deus escuta o clamor daquele povo, levanta Moisés e liberta aquele povo. Portanto, as condições materiais para a vida humana, elas são muito importantes para a Bíblia, mas importantíssimas. Repito, pois sem elas, simplesmente não haveria vida. Mas, como eu disse, não apenas libertar, mas também cuidar da liberdade. Quando eu era criança, adolescente, eu vivi muito tempo vendo ainda as pessoas criarem passarinhos em gaiolas. Aqui na Madalena mesmo havia uma feira, nessa feira se vendiam muitos passarinhos, e eu sempre ia lá ver aqueles pássaros presos na gaiola. Isso era muito comum. E eu aprendi desde cedo, coisa que a maioria dos irmãos já sabem, que se você pegar um passarinho que está acostumado ao cativeiro, abrir a gaiola e soltá-lo, ele terá dificuldade de viver, porque ele já foi acostumado no cativeiro. Eu vi casos lá na Feira da Madalena que se abria a gaiola e o passarinho nem sequer saía, porque estava acostumado ao cativeiro. Viver em liberdade não é tarefa fácil. Portanto, o povo de Israel foi liberto por Deus. Deus ouviu o clamor do trabalho escravo daquele povo. Deus ajudou a libertar aquele povo e agora iria ajudar a preservar essa liberdade, estabelecendo uma aliança através dos mandamentos, dos 10 mandamentos, como são mais conhecidos, para que o povo pudesse aprender a viver a liberdade. Viver a liberdade, meus irmãos, tem limites. Existem condições para viver a liberdade de maneira correta, de maneira saudável. Não se vive a liberdade de qualquer jeito. Por isso que o povo precisava ouvir a voz de Deus,
para aprender o modo correto de viver a liberdade. Um modo onde a justiça, o direito e o respeito para todos acontecesse no meio do povo de Israel. Meus irmãos, nós também estamos nessa mesma caminhada. Nós somos um povo de Deus que vive a liberdade, o dom da liberdade que Deus nos deu, e nós devemos aprender a viver essa liberdade, não só como igreja, mas também como indivíduos. Nós devemos aprender a melhor maneira de viver a liberdade que Deus nos deu diante de Deus, diante da graça de Deus. E para isso nós precisamos ouvir a voz de Deus e as orientações que Deus nos dá sobre como a melhor maneira de viver a liberdade. É interessante que no final do capítulo 2, se irmão olhar na sua Bíblia, diz que o povo de Israel, ele acampou em frente ao monte e esperou acampado. Se o irmão olhar lá no versículo 2, ele diz isso. Eu acho muito interessante essa expressão. O povo esperou acampado. Esperou o quê? Esperou ouvir a voz de Deus. O que é que Deus iria dizer para eles? Eles agora eram um povo livre. Eles agora teriam que aprender a viver essa liberdade. E ao pé do Monte Sinai, diz o texto, eles acamparam e esperaram para ouvir as orientações de Deus. Deus vai falar, Deus vai orientar Israel. Meus irmãos, saber esperar com paciência para ouvir a orientação de Deus é uma atitude difícil nos dias em que nós vivemos. As religiões prometem sempre soluções rápidas, mas Israel nos ensina, com a sua espera ao pé do Monte Sinai, que esperar pacientemente ouvir a voz de Deus é algo profundamente bíblica. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, diz o salmista. Eu acho um belo exemplo, aí é uma menção pessoal da nossa igreja, não é? Pessoal não assim, da nossa comunidade. Um belo exemplo de esperar para ouvir a voz de Deus, o processo de sucessão pastoral da nossa igreja. Ele reflete bem esse processo de espera. Foi um período onde a igreja acampou em frente ao monte para ouvir a voz de Deus. E Deus se utilizou de coisas bem humanas, e é assim que Deus em geral faz. Se utilizou de coisas bem humanas, bem cotidianas, para nos falar sobre a sucessão pastoral. Foi um período onde ocorreram debates, troca de ideias, entrevistas, oração. A igreja se reuniu em 2 períodos, em 2 vigílias de oração. Foi uma época de escuta, de paciência. Eu me lembro que alguns irmãos ficavam aperreados, não é? Aquele sentimento de pressa que todos nós temos, sejamos honestos. Isso está demorando muito, tem que ser mais rápido, tem que acelerar, tem que agilizar. Mas eu acho que como igreja nós acertamos. Nós esperamos ao pé do monte, com paciência. E Deus falou. Em nossas decisões, como indivíduos, como igreja, e decisão é coisa de quem é livre, ter que decidir, ter que escolher, essa é a grande angústia da liberdade. Nós temos que escolher, que tomar uma decisão, esperar ao pé do monte e ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. A Bíblia recomenda: esperei com paciência no Senhor para ouvir a sua voz, para que ele me ensine como eu posso viver a minha liberdade, como eu posso decidir melhor. Mas o texto continua. E dos versículos de 3 a 8, vão aparecer algumas coisas muito interessantes nessa espera do povo para receber a orientação de Deus. A primeira coisa que nós notamos nesse bloco que vai do verso 3 ao verso 8 é a graça de Deus. É muito interessante, porque muitos pensam que a graça é uma coisa lá do Novo Testamento. Mas se nós olharmos para a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela está encharcada, ela está mergulhada na graça. Em Êxodo 19, lá no versículo 3 e 4, o escritor fala assim, veja na sua Bíblia:
vós tendes visto o que eu, Deus, fiz aos egípcios, como eu vos levei sobre asas de águias e vos trouxe até a minha presença. A ênfase do versículo que eu acabei de ler para os irmãos é exatamente que a iniciativa de libertar o povo oprimido do Egito, conduzi-lo até a base do monte, para ensiná-lo através da aliança como viver a liberdade, foi uma iniciativa 100% divina, de Deus. Não foi mérito do povo, não foi merecimento do povo, foi pura graça. É graça de Deus, é puro dom de Deus, é um presente gratuito do amor de Deus que ouviu o clamor do povo oprimido e tomou a iniciativa de ir até aquele povo e libertá-lo. Foi obra da graça de Deus. E o objetivo maior foi conduzir o povo até o pé do monte para que pudesse estar na presença de Deus. É interessante que essa proposta é mais esclarecida nos versículos mais à frente, quando diz que Deus escolheu Israel para ser uma nação, um reino de sacerdotes. Então Deus, por pura graça, ele liberta Israel da escravidão, conduz Israel até o pé do Monte Sinai. Lá no pé do Monte Sinai, ele vai fazer a aliança, vai revelar a sua lei para preservar a liberdade do povo. E é lá também no pé do Monte Sinai, aonde Deus vai dizer que escolheu Israel para ser um reino de sacerdotes. É muito interessante essa expressão. Israel era um povo de escravos, um povo inexpressivo. Povo poderoso era a Babilônia, eram os egípcios. Israel nada era, um povo oprimido, liderado por Moisés, que de certa maneira era foragido lá do Egito. Ele matou um egípcio e fugiu. E Deus escolhe Moisés para libertar o povo. Aliás, que tinha problemas de fala, era gago, era tímido, tinha muita dificuldade. Pois Deus resolve escolher um povo escravo, um povo inexpressivo, um povo que era explorado, liderado por Moisés, que hoje para nós é um grande líder, mas na época não era nada assim de causar espanto. Pois Deus escolhe esse povo, salva do Egito, para fazê-los um reino de sacerdote. Essa ideia de sacerdote é aquela ideia de um povo que estará sempre perto de Deus. Não era essa a função sacerdotal? Estará sempre perto de Deus, mas também terá a responsabilidade de fazer a mediação com outros povos, mostrar o amor de Deus para outros povos, assim como o sacerdote fazia. Israel, portanto, foi chamado para ser bênção na vida das outras pessoas. Israel foi chamado para ser serviço. E aqui, novamente, nós encontramos aquela ideia tão presente no Evangelho, a ideia que Deus escolhe e capacita para que sejamos servos para o serviço. Diante da proposta que Deus fez, não é? Da aliança, porque Deus disse, eu vou dar mandamentos, vocês vão obedecer, eu vou fazer de vocês um reino de sacerdotes, o povo mostrou disposição em aceitar essa aliança. Nós poderíamos, pessoal, pensar em algumas aplicações do texto que nós lemos. Primeiro, agradecer a Deus por sua graça, que está em toda a Bíblia e que está na nossa vida. Você já parou para pensar no dom da vida? Esse presente maravilhoso que Deus nos deu? O dom do seu amor? O dom da chuva, do sol, da natureza, que produzem os meios para que o pão possa chegar até a nossa mesa, o dom da amizade, o dom da criação, esse presente que é o cuidado que Deus tem por nós sem nenhum merecimento. Isso deveria nos levar a sempre ter uma atitude de agradecer a Deus a sua graça, o seu amor e a sua bondade. A graça de Deus se manifesta lá em Israel e ela vem até os dias de hoje nas nossas vidas. Mas continuando, amados, lá nos versículos de 9 a 15, nós encontramos uma parte desse texto que é uma parte, digamos assim, um pouco estranha para nós.
Chegou o momento agora que Israel, não é, que Moisés vai descer lá do monte e vai entregar as tábuas da lei, os 10 mandamentos para o povo de Israel. E se o irmão olhar do versículo 9 a 15, existe uma série de preparativos para esse encontro do povo com Deus, do povo com Moisés. Primeiro, o povo tem que lavar a sua roupa. Segundo, o povo tem que marcar bem os limites da aparição de Deus. Na leitura que nós fizemos, é dito com frequência, olha, se passar do limite, morre. O povo não poderia tocar na montanha sagrada. O irmão pode ver aí no texto. Deveria se abster das relações sexuais. Deveria estar atento ao toque da trombeta. Foram normas que Moisés apresentou ao povo como preparação para esse encontro com o Deus que iria estabelecer a aliança, com o Deus que libertou Israel do Egito. Meus irmãos, estas normas, é óbvio, elas já não valem mais para hoje. Elas são ultrapassadas para os dias de hoje. Elas pertencem a uma cultura que já passou. Essas normas, elas não nos obrigam mais. É muito importante que isso fique claro. Mas veja bem, no entanto, elas nos ensinam algo maravilhoso. Elas nos ensinam que nós devemos ter um respeito profundo no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele deve ser marcado por um respeito profundo à pessoa de Deus. Portanto, não se deve utilizar o nome de Deus para a satisfação dos nossos próprios interesses. Esse é o maior desrespeito que se pode fazer para o nome de Deus. Usar o nome de Deus para os nossos próprios interesses. Muitas vezes, nós reduzimos Deus ao tamanho daquilo que o nosso coração deseja. Nós reduzimos Deus ao tamanho das nossas ideologias, dos nossos pensamentos, das nossas teologias, das nossas ideias. E quando nós fazemos isso conscientemente, de maneira deliberada, nós brincamos com Deus. E o texto que nós lemos, Êxodo 19, de 9 a 15, todas aquelas leis, elas querem ensinar que diante de Deus nós devemos ter um respeito profundo, não brincar com o nome de Deus, não brincar com Deus. Eu fico pensando, por exemplo, momentos quando o nome de Deus foi utilizado para produzir guerras, quando o nome de Deus foi utilizado para produzir fogueiras, que mataram pessoas em nome de uma pretensa pureza da fé. Eu fico pensando quando índios foram escravizados em nome de Deus. E aqueles que escravizaram os índios alegaram que os índios eles eram pagãos, portanto não eram humanos, e que Deus os autorizava a eles escravizarem os índios em nome de Deus. Quanto desrespeito, brincadeira ao nome de Deus. Eu fico pensando, eu e você, no nosso dia a dia. Quantas vezes nós usamos o nome de Deus para alcançar os nossos interesses? Nós fazemos isso quando manipulamos vidas de pessoas, usando o nome de Deus como ameaça, para manipular as pessoas, para que nós possamos conseguir satisfazer os nossos interesses pessoais. Portanto, essas recomendações, elas servem para nos revelar a responsabilidade, a seriedade que é tratar desse nome santo, que é o nome de Deus. Não se brinca com o nome de Deus. Essas recomendações também, elas foram dadas ao povo de Israel para que se sentisse a tremenda importância da lei de Deus, para que o povo de Israel experimentasse uma vida que preservasse a liberdade. Olha, a lei é tão importante que vocês vão ter que tomar todos esses cuidados para poder recebê-la das mãos de Deus, para que o povo tivesse temor a Deus. E não confunda, temor a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus não é medo aterrorizante. Temor a Deus
é levar Deus a sério e não reduzi-lo ao tamanho de nossos interesses. Muitos, ao longo da história e nos dias de hoje, não têm o temor de Deus. Eles brincam com o nome de Deus quando usam para satisfazer os seus próprios interesses. E já chegando ao final do capítulo 19, amados, lá nos versículos 16 a 25, nós vemos exatamente o momento do terceiro dia. Os versículos que eu citei anteriormente foram 2 dias que o povo se preparou, não é, para ter o encontro com Moisés. Moisés estaria descendo do monte com as leis de Deus, com o pacto que iria discriminar como é que a aliança deveria ser vivenciada. E Moisés desce, mas é no terceiro dia. E se o irmão ler dos versículos 16 ao 25, esse grande encontro, ele é marcado por raios. Veja aí na sua Bíblia, Êxodo 19, versos 16 a 25. Raios, terremotos, fumaça, escuridão, toque da trombeta, e era um toque gradativo, né? Ia crescendo cada vez mais. Enfim, há todo um ambiente solene para esse encontro com Moisés. Isso foi no terceiro dia. O que é que isso tudo quer nos ensinar, meus irmãos? Esses trovões, relâmpagos, nuvens escuras, fumaça, fogo, tremor de terra, toque de trombeta, lembra muito um espaço assim solene, não é? É um espaço apropriado. Percebam, todos esses ritos solenes, eles têm como grande objetivo abrir espaço no coração do povo de Deus para que o povo escute a palavra da aliança que vai ser proclamada por Moisés. Moisés vai descer no terceiro dia e vai proclamar a palavra da aliança. Então, todo aquele ambiente, é como se fosse um ambiente litúrgico, todos aqueles ritos solenes, o grande objetivo, abrir espaço no coração do povo de Deus, para que ele escutasse com seriedade as palavras da aliança. O culto, meus irmãos, o culto que nós prestamos no espaço físico lá da nossa igreja e fazemos hoje online, ele também é um espaço onde os mistérios de Deus devem ser celebrados. Ele deve ser um espaço onde a grandiosidade de Deus ela deve ser adorada. O culto deve ser esse espaço. E nós devemos criar um ambiente apropriado para isso. Eu creio que hoje, nos dias de hoje, os nossos cultos, eles devem sempre buscar ajudar a quem cultua, a que desenvolva uma atitude de escuta da palavra de Deus. Mas uma escuta atenta, uma escuta séria. É Deus que está falando. E que essa escuta nos ajude a perceber a presença de Deus e a sua ação na nossa vida cotidiana. A liturgia, em todas as suas partes, leitura da Bíblia, oração de contrição, música coral, música congregacional, mensagem bíblica, são elementos do culto que nos ajudam a percebermos algumas coisas essenciais, a percebermos a vida como ela é, a sua realidade dura, a percebermos o nosso pecado, mas também a percebermos a graça perdoadora de Deus, a percebermos a nossa finitude. O culto deve nos ajudar a nos colocar em posição de compromisso com Deus, e compromisso com Deus da vida, ter compromisso com a vida, porque o nosso Deus é um Deus da vida, ele deve nos auxiliar a perceber a presença de Deus no cotidiano. O culto, ele deve nos conscientizar da grandeza de Deus, do grande mistério que é Deus. Quando eu falo que Deus é mistério, alguns estranham. Pastor, quer dizer que eu não posso saber nada de Deus. Não, não é isso. Mistério é o seguinte, você sabe, mas quanto mais você sabe, tem muito mais para conhecer, percebeu? Quanto mais você sabe, você percebe que você nada sabe. É esse o mistério divino. E o culto não deve banalizá-lo, deve nos ajudar a ter consciência dessa grandeza de Deus, o Deus que é inominável,
cujo nome é impronunciável, que apareceu a Moisés dizendo: Eu sou. O culto, ele deve derrubar dentro de nós toda a pretensão satânica de sermos secretários da Santíssima Trindade, não é? De sermos secretários de Deus, de acharmos que sabemos tudo sobre Deus de maneira inquestionável. O culto deve derrubar isso, deve mostrar a nossa pequenez diante da grandiosidade de Deus. Os irmãos percebem? Trovões, relâmpagos, fumaça, trombeta, é exatamente um ambiente para aquela época, para a cultura daquela época, que ajudava a perceber a grandeza de Deus e abrir o coração para o povo escutar com respeito essa palavra. Hoje, na nossa cultura, com os elementos próprios da nossa cultura, nós também devemos criar no nosso culto esse ambiente propício para a escuta da voz de Deus, desse grande mistério que é Deus. É isso que nos ensina os versículos finais lá de Êxodo 19. A minha oração, meus irmãos, é que como povo de Deus, assim como foi o povo de Israel, nós possamos fazer essa caminhada, não é? Aprendendo com o Êxodo. Hoje nós aprendemos em Êxodo 19. Próximo domingo, nós começaremos a entrar na aliança em detalhes. Nunca se esqueça, a aliança, ela foi estabelecida para que o povo de Israel preservasse a liberdade tão preciosa que foi dada como dom de Deus. Isso é muito importante. Vamos então, nesse momento, orar e vamos nos despedir do culto dessa noite. Eu tenho aqui um pedido de oração. O irmão Ricardo, ele pede oração por Vanusa e seu filho de 12 anos. São duas pessoas, são recém-convertidos. Nós iremos orar, Ricardo, por Vanusa e vamos orar também pelo seu filho, seu menino aí, não é, de 12 anos, para que Deus possa estar abençoando essa família. Bem, meu desejo é que os irmãos tenham uma boa semana, uma semana de paz, uma semana onde o irmão possa sentir a presença de Deus no cotidiano, lá na vida, na dureza da vida. O irmão possa perceber Deus ali nas dobras da sua vida. Eu sempre peço isso para que Deus, Deus, me mostre onde é que você está atuando na minha vida. Eu não estou vendo. Me mostra, eu quero. Isso tem sido muito bom para a minha vida. É o meu desejo também para a sua vida. Tenha uma boa semana, uma semana de paz e que Deus possa abençoar. E no próximo domingo, o nosso culto será transmitido lá da IEBICA. Será o início paulatino, gradativo e cuidadoso do nosso retorno lá para as atividades dominicais. Vamos orar nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos, ó Pai, por tua palavra e pedimos que o Senhor a aplique em nossos corações. Dai a todos uma semana de paz na tua presença. E agora que o teu amor, que a tua graça e que as consolações do teu Santo Espírito estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Fiquem na paz de Deus.
Thank you.